Muito boa tarde a todos. Chamo-me Paulo Oliveira e, em conjunto com o Ricardo Figueira e o Carlos Costa, vimos apresentar-vos hoje as novidades do PADGEV. Neste webinar irei abordar as novidades mais importantes dos programas CPCAD, CPCAD Map e FC Builder. O Ricardo Figueira irá abordar a nova filosofia de introdução de dados, ambiente 3D. Seguidamente irá comentar sobre o novo separador orçamento que está a ser implementado em diversos programas OpenBIM e no fim falará sobre as novidades do Arquimedes e gerador de preços. Por fim, o Carlos Costa abordará as novidades dos programas CPELEC Core, CPELEC Electrical Mechanisms, CPFire Hydraulic Systems e CPLumbing. No final de cada intervenção haverá um pequeno momento para eventuais questões que queiram colocar através do chat. Antes de iniciar a apresentação das novidades dos programas existentes, vou só informar sobre os novos programas e o novo módulo de requisitos acústicos para a reabilitação de edifícios habitacionais. Para este último, já se realizou um webinar na semana passada, com a apresentação deste módulo e respectiva legislação, e que já está disponível na nossa página web. Posso-vos mostrar, portanto, em topinformatica.pt, se forem a formação webinar, vídeos do webinars e vão encontrar já a apresentação do tal novo módulo de requisitos acústicos para a reabilitação de edifícios habitacionais. Relativamente ao novo programa OpenBIM Covid-19, também se realizou um webinar na passada sexta-feira, com a apresentação e demonstração do programa, e brevemente estará disponível também para visualização na nossa página topinformatica.pt. Sobre o novo programa OpenBIM Quantities, será apresentado num próximo webinar a realizar brevemente. Seguidamente vou dar então início à apresentação das principais novidades relativas, no meu caso, aos programas CPCAD e CPCAD Map e FC Builder. Todas as restantes novidades encontram-se descritas na nossa página web em topinformatica.pt. Assim sendo, relativamente ao programa CPCAD, existem as seguintes novidades. Neste caso, seleção de plantas na vista 3D da deformada. Foi implementada a seleção de plantas na vista 3D da deformada a partir do menu Plantas, Seleção de Plantas. É possível selecionar a planta inicial e a planta final que se deseja consultar. Desconexão automática de pilares das vigas com vinculação exterior. Em versões anteriores, se os muros introduzidos com a opção vigas/muros de introdução de vigas com vinculação exterior coincidiam no seu traçado com a presença de pilares, era necessário desconectá-los, para que o movimento vertical dos pilares não se encontre impedido pelos muros. Agora, nesta versão, existe essa desconexão de forma automática. Visualização simultânea das cargas de várias hipóteses. Nesta versão foi implementada a possibilidade de mostrar as cargas de todas as hipóteses ou de uma seleção de hipóteses. Intervalos máximos e mínimos para visualizar esforços e deslocamentos, isto no separador isovalores. Foi implementada a visualização de esforços e deslocamentos no separador isovalores, com um intervalo entre um valor máximo e um valor mínimo definidos pelo utilizador. As zonas com valor de esforço ou deslocamento fora do intervalo definido não se mostram, portanto ficam com uma única cor. Coeficiente de encastramento na última planta, de forma opcional. Foi implementada esta opção para considerar de modo opcional a redução do coeficiente de encastramento na última planta na edição de cada pilar. Assim é possível selecionar entre o coeficiente de encastramento reduzido ou não reduzido. Introdução de muros com espessura superior a 1 metro. Ampliou-se o intervalo admissível das espessuras dos muros. Em versões anteriores estava fixado em 1 metro. A partir desta versão poderá introduzir-se muros com espessura superior a 1 metro. Relativamente ao CPCAD Map e FC Builder, a novidade é comum a ambos programas. Acrescentaram-se novos parâmetros relativos
às dimensões dos compartimentos do modelo arquitetónico, nomeadamente perímetro bruto, perímetro útil, superfície bruta de paredes, superfície de aberturas em paredes. Portanto, são esses campos que estão a mostrar o programa aí na parte final. Estes parâmetros depois serão exportados como quantidades no ficheiro IFC, gerado para o projeto da plataforma BIM Server Center, e a informação de quantidades pode ser interpretada pela aplicação OpenBIM Quantities, que brevemente no próximo webinar será apresentada, de forma a elaborar o orçamento do modelo arquitetónico do edifício. Pronto. Termino assim a minha apresentação relativamente às novidades dos meus programas. Passamos agora a uma fase de perguntas e respostas. Podem, para isso, utilizar o chat para escreverem as perguntas que desejam que sejam esclarecidas. Tenho aqui só aqui uma pergunta da Filomena, que relativamente àquilo que eu falei, da opção do coeficiente de encastamento, qual é que vem por defeito? E, portanto, o que acontece é que o valor que vem por defeito no coeficiente de encastamento do pilar na última planta, o coeficiente que vem por defeito é sempre 0,3. Desde sempre aconteceu isso. O que acontece agora como novidade é a possibilidade de editar individualmente cada pilar e de poder alterar esse coeficiente. Portanto, antigamente, em versões anteriores, não dava para editar individualmente, ou era 0,3 ou era outro qualquer valor, mas seria para a cabeça do pilar na última planta para todos os pilares. Portanto, agora consegue-se isto individualmente. Também tenho aqui mais uma pergunta do Mário relativamente à desconexão dos pilares da viga, que simula paredes de alvenaria, exato. A viga de vinculação ao exterior permite simular, por exemplo, paredes de alvenaria que estejam em boas condições e que me garantem que suportam a carga, quer ao nível vertical ou até mesmo horizontal, dependendo do tipo de viga com vinculação ao exterior que se escolha, se é apoio simples, apoio duplo. Antigamente, é verdade, teria-se que o próprio utilizador desconectar essa viga do pilar, agora já não é necessário e o programa já faz isto de forma automática, portanto já existe até uma segurança para o lado do utilizador, uma vez que se o pilar prolongasse até à fundação, já não corre o risco da própria viga absorver os esforços que vinham do pilar. Sendo assim, vou passar agora a palavra ao Ricardo Figueira. As questões ainda pendentes serão respondidas depois por e-mail. Podem também, para eventuais questões, enviar e-mail para o e-mail topinformática, support@topinformatica.pt. Despeço-me assim, agradecendo a vossa participação, desejando a continuação de um bom trabalho. Muito obrigado. Vou passar assim, então, a palavra ao Ricardo. Penso que já está. Boa tarde a todos. Sim. Tá. Força, Ricardo. Ora, então, relativamente aqui à minha parte, eu gostava de destacar algumas novidades e gostava por começar por destacar aqui o novo ambiente 3D. Na realidade, este ambiente 3D é algo que nós já temos vindo a introduzir gradualmente em algumas aplicações, nomeadamente naquelas disponibilizadas a partir do BIM Server Center. Nesta atualização 2020F, adicionamos este novo ambiente 3D ao programa OpenBIM Construction Systems e ao programa CIPA-GAVAC Ductwork. Acrescentamos também, e podem fazer a consulta diretamente nas novidades desta versão, um novo manual de utilização que explica os passos principais para esta nova forma de introduzir. Eu vou utilizar aqui o CIPA-GAVAC Ductwork para demonstrar um pouco o funcionamento então desta nova forma de modelar. Nós aqui do lado esquerdo temos um painel vistas
que nos permite configurar várias vistas de trabalho. Aparecem logo por defeito as vistas das plantas, são criadas automaticamente, assim como uma 3D, mas lá em cima temos acesso agora ao novo separador, Vista, que nos dá acesso a algumas opções novas. Temos a opção para criar, por exemplo, que nos permite criar plantas de teto, cortes, vistas 3D, etc. Vamos ver aqui planta de teto. A partir do modelo 3D selecionamos um plano que nos interessa. Vemos aqui a cota de nível, a 3,42, que será o piso zero, e temos também as distâncias de visibilidade, quer ao piso superior, quer ao piso inferior. E a partir daí temos a nossa nova vista criada. Podemos passar para o separador de modulação e proceder à modulação do que queremos. Eu vou demonstrar aqui com a modulação de um tramo de conduta. Podemos ver que é intuitivo e fácil, portanto vamos ao 3D. Eu girei aqui um bocadinho o 3D e estou agora a fazer uma modulação capturando alguns elementos. Vou fixar aqui a introdução de uma cota para poder dizer que quero exatamente 5 metros. Permite-me então assim modular com um valor exato. Esta foi uma modulação a partir do 3D. Se eu quiser uma modulação com uma determinada altura fixa, podemos ver aqui com este exemplo, relativamente ao piso do zero, vou introduzir com uma altura de 3,10 metros. Podemos ver aqui, capturo o ponto, introduzo o meu elemento e tenho agora ainda a possibilidade de rodar face aos eixos, aos 3 eixos principais, para posicionar o objeto como pretendo. E podemos ver aqui, são estas, digamos, as opções principais destas modulações, que depois nos permite, podemos trocar com outra vista e consultar os dados exatamente iguais numa outra vista. A seguinte novidade que gostávamos de destacar é o separador orçamento. Esta é também uma novidade que nós já temos vindo a introduzir em alguns programas, em versões anteriores, mas nesta versão 2020F ampliamos para vários programas novos, CIPA-Fire Hydraulic Systems, CIPA-Gavac Hydronics, CIPA-Gavac Ductwork, CIPA Electrical Mechanisms e OpenBeam Lightning. Eu vou demonstrar aqui mais uma vez com o Water Systems em que é que consiste esta novidade. Então, basicamente, temos um separador orçamento que nos vai permitir fazer a medição e a orçamentação do modelo da especialidade que estamos a trabalhar. Neste caso, de abastecimento de água. E para isso, então, eu tenho acesso a algumas ferramentas, nomeadamente bancos de preços. Eu posso criar os meus bancos de preços, de raiz ou importando aqui com a opção ficheiros BC3. Depois de ter o banco de preços aqui dentro, eu vou editá-lo. Tenho acesso às opções normais de edição e podemos ver aqui para um artigo, por exemplo, para um termoacumulador elétrico, posso consultar os seus dados, quer o preço composto, quer descrição, informação gráfica, o que seja. A barra de ferramentas dá-me as opções normais de edição para eu editar este banco de preços. Portanto, por um lado tenho o banco de preços, por outro preciso de um mapeamento. É esta opção que está na barra de ferramentas. Clicando sobre ela, eu vou poder mapear os vários elementos que eu vou poder modular dentro do programa da especialidade. E eu vou aqui mostrar, por exemplo, dentro da parte de instalações de sistemas de água quente, temos aqui, por exemplo, um termoacumulador elétrico, que está associado ao artigo ICA 010. Eu introduzir aqui o valor diretamente, mas bem do banco de preços, portanto, eu poderia ir aqui à opção atribuir códigos, e a partir da estrutura do banco de preços que eu tenho pré-definido e selecionar o artigo do termoacumulador elétrico que me interessava associar, que me interessava mapear. Portanto, seriam estas as opções. Depois destes procedimentos e desta configuração, eu posso vir aqui à opção atualizar a medição e a partir daqui posso utilizar qualquer ficheiro de mapeamento ou qualquer banco de preços e combinar estas opções. Por exemplo, com um mapeamento eu consigo logo medir automaticamente todos os elementos. Clicando aqui sobre a pré-instalação do contador, eu consigo identificá-la no orçamento onde ela se encontra. E posso também, por exemplo, ativar aqui o banco de preços, utilizando a CIPA base como banco de preços de referência, para ter também os preços de todos os elementos. Ainda aqui na árvore eu posso consultar a medição. Por exemplo, vemos aqui a coluna montante quer para a água fria, quer para a água quente. Podemos ver também ali do lado direito no 3D.
E em cima, ainda com o separador, com a opção preços, aliás, posso entrar e consultar preços compostos e editar o meu orçamento, reorganizando, etc. Tenho todas as opções aqui. Por fim, diretamente a partir do separador orçamento, posso ainda fazer listagens, configurando. Tem aqui também uma opção filtro, que o meu colega já vai referir, mas, por exemplo, aqui para medições e orçamentos, posso entrar e consultar. São as opções normais do CIP. Vemos aqui uma listagem de orçamento com o artigo, a medição, o preço, etc. E, por fim, esta informação pode ainda, se quisermos, ser exportada para um ficheiro no formato BC3, que depois pode ser aberto por programas de medição como o Arquimedes. E então, por fim, gostava de destacar no gerador de preços as alterações que nós fizemos nesta versão 2020F. Então, neste caso, nós fizemos a atualização de tabelas de fabricantes, 3 tabelas de preços de fabricantes, a Chova, a Daikin e a Valero. Adicionamos também no manual de utilização e manutenção do edifício 7 novas secções. Acrescentamos 46 novos artigos ao gerador de preços e gostava de destacar aqui, por fim, estes 7 novos indicadores de impacto ambiental. Recordo que desde há alguns anos que temos presente dentro do gerador de preços 2 indicadores, a energia incorporada e o potencial de aquecimento global com as emissões de CO2 equivalentes, e agora adicionamos mais 7 para os cerca de 3.000 artigos que temos dentro do gerador de preços. Portanto, isto traduz-se na consulta dentro de um artigo do gerador de preços. Temos agora aqui um separador indicadores de impacto ambiental que foi reestruturado. Temos agora aqui uma tabela então que apresenta os vários indicadores, os 7 novos indicadores, mais os 2 que já estavam presentes, e depois tabelas que especificam por cada etapa do ciclo de vida esses mesmos indicadores, que já agora vêm, como podem ver aqui do lado esquerdo, com os materiais que fazem parte do preço composto. Toda esta informação que vem do gerador de preços depois pode ser levada aqui para o Arquimedes, e no Arquimedes o que eu posso fazer é compilar esta informação e obter um documento chamado Análise do Ciclo de Vida, que, entre outras informações, como podemos ver aqui no índice, nos apresenta no ponto aqui 7 os resultados já totalizados para os vários indicadores que nós temos presentes, quer em forma de tabela, quer em gráficos, como podemos ver. Ok, e desta forma então termino a apresentação das novidades. Deixo agora então aqui algum espaço para que possam colocar as vossas questões. Aqui aliás, duas questões colocadas pelo António. Se podemos introduzir condutas na vertical. Eu julgo que se refere aqui ao CIP-EVAC Ductwork. E sim, podemos. Portanto, eu introduzi na horizontal, mas claro, na vertical também é possível. Eu vou aqui às opções de visibilidade, vou desativar aqui as visibilidades dos elementos, fico só com os elementos introduzidos aqui, com as condutas, neste caso. Então, vou aqui às condutas e faço a introdução. Se forçar aqui no Shift, clicando no Shift, vemos o eixo a verde. Portanto, eu posso clicar para cima. Estou a introduzir aqui uma conduta na vertical. É tão simples como utilizar aqui estas opções, modulação 3D, introduzir selecionando os eixos. Portanto, há aqui várias opções para isso. E a outra pergunta que eu colocava é se pode incluir os desenhos de CAD para ajudar no traçado. Os desenhos de CAD, eu penso que isso se refere às máscaras, e podemos ver aqui numa planta, eu tenho já aqui incluída uma máscara. Portanto, esta é a opção
já está presente nas aplicações tipo desde sempre quase, digamos, a possibilidade de nós selecionarmos máscaras. Estas máscaras estão disponíveis a partir desta opção superior. Eu, em qualquer uma destas vistas em planta, posso ativar. Planta de teto é exatamente a mesma coisa. 3D é a mesma coisa. Apenas um pormenor aqui nesta do 3D, que é o seguinte: se eu vier aqui ao 3D, reparem, eu tenho aqui a visibilidade do cursor e consigo consultar as cotas X, Y e Z. Eu estou à cota 0. Estão a ver, se não capturar nenhum ponto, estou à cota 0. Isto significa que se eu vier aqui e ativar e fizer F5 no teclado, ele fica posicionado, a máscara fica posicionada à cota 0. E eu vim aqui para o separador vista porque isto tem a ver com o plano de trabalho. Se eu definir o plano de trabalho a outra altura qualquer, por exemplo aqui piso 0, ok? Neste momento, desculpem, piso 0 onde eu estava a definir, vou definir na cobertura, por exemplo, para ser diferente. Automaticamente ele me vai subir a máscara para o plano de referência. Posso ter uma, mas ela no 3D está sempre associada ao plano de referência. Aqui mais duas questões. A Marta coloca a questão se podemos utilizar o gerador de preços no orçamento. Portanto, julgo que se refere aqui à opção do CIPA Plumbing. Portanto, estava a mostrar há pouco. Se viemos aqui ao banco de preços, não podemos utilizar o gerador de preços diretamente, digamos, mas o que podemos fazer aqui, a partir de qualquer elemento, podemos exportar um ficheiro FIA-BDC e importar esse mesmo ficheiro, portanto, aqui, a partir quer desta opção, que me permite criar de raiz, já agora que podia não só vir aqui portanto, do gerador de preços, como até do próprio Arquimedes. Tendo um banco de preços, posso exportar aqui para BC3. Mas dizia, aqui dentro, pode ser no momento da criação ou pode ser no momento da edição. Estando um pouco mais à frente, eu tenho também aqui a possibilidade de importar ou até de arrastar para cima um ficheiro num formato BC3 e ele adiciona-me essa informação. E por último, o Jorge pergunta se pode exportar para o Arquimedes. Sim, eu acabei de dizer que podia importar e pode-se exportar aqui também diretamente o banco de preços, mas julgo que a questão estaria relacionada aqui com esta opção de exportar do próprio CIPA Plumbing ou de outras aplicações que contenham o separador orçamento. E sim, é possível, basta vir aqui a opção exportar, como mostrei há pouco, e exportar um ficheiro e esta informação pode passar toda diretamente para o Arquimedes. E, portanto, julgo que respondia a todas as questões. Portanto, termino então assim a minha parte. Despeço-me e passo a palavra ao meu colega Carlos Costa. Muito boa tarde. Espero que já estejam a ver aqui o ecrã. Eu sou o Carlos Costa, já foi anunciado. Vou abordar aqui os programas CIPELEC Core, em que a novidade no CIPELEC Core foi a possibilidade de calcular o fator de ajuste para mais de 3 condutores de corrente na mesma canalização. No CIPELEC Electrical Mechanisms, surgiu agora um painel de referências por defeito para os elementos, nas opções gerais, e surgiu também, à semelhança do que aconteceu em vários programas, o separador orçamento. No CIPFire Hydraulic Systems, abordar a questão dos acessórios, portanto, já existia, desde a versão 2020, o cálculo automático de acessórios, mas surgiu agora mais um, que são as uníveis. Surgiu também a animação na vista 3D do modelo de pulverização e temos agora também na versão 2020F
a possibilidade de introduzir e definir depósitos de capacidade reduzida. Depois, no ponto número 4, os programas, nos programas CP Plumbing, digamos que é um conjunto de programas CP Plumbing, o Water Systems, o Sanitary Systems e o Solar Systems, e além depois também o CP Vac Hydronics, surgiu a possibilidade de fazer medições e orçamentos parciais da instalação. Eu depois aqui vou incidir no CP Plumbing Water Systems, porque os outros é exatamente a mesma situação, é o mesmo separador, e tem exatamente as mesmas opções. Começando então pelo CPLEC Core, portanto é um programa gratuito, em que a novidade, como tinha referido há pouco, é definir, quando selecionamos aqui neste caso eu vou editar já aqui um circuito, quando selecionamos aqui uma instalação definida por um condutor, neste caso tem que ser um condutor pela norma ANSI, do lado direito, na parte da aparelhagem e canalização, temos na parte da canalização então uma nova opção, que é definir o fator de ajuste para mais de 3 condutores portadores de corrente numa canalização ou cabo. Portanto, em função da seleção que façamos aqui, quando formos calcular e fazer depois a respectiva verificação, portanto, essa verificação é refletida aqui na ampacidade do cabo, portanto, de acordo com o que é referido portanto, eu vou descer ligeiramente para baixo, que é referido na tabela 310.15 B3A da National Electrical Code. Portanto, temos aqui em função do número de condutores, um fator de ajuste que depois o programa nos vai buscar automaticamente e faz então essa correção por esse fator de ajuste. No programa CPLEC Electrical Mechanisms, temos então nas opções gerais um painel novo de referências, em que nós, através de uma abreviatura que escolhamos, e também através de um contador, neste caso inicia-se no número 1, podemos depois, portanto, quando formos introduzir, então, neste caso, exemplificar, por exemplo, com um mecanismo, aparece já aqui a referência e automaticamente o programa vai-me numerando sequencialmente, inclusive posso ver essa mesma informação depois, quando vem aqui as opções gerais, normalmente nas referências, portanto, ele indica-me no contador em que está. Ainda aqui no CPLEC Electrical Mechanisms, eu vou apagar agora aqui estas opções, surgiu então o separador orçamento. Já foi falado aqui, é um separador comum a vários programas, em que podemos fazer, então, numa primeira fase, sem associar a mapeamentos ou banco de preços, as medições, portanto, e temos acesso às medições, ou então associado também, já como o Ricardo falou há pouco, a um ficheiro de mapeamento feito por nós, ou um banco de preços, ter acesso também a um orçamento dos elementos introduzidos no próprio programa. Passando agora para o programa CPFire Hydraulic Systems. No CPFire Hydraulic Systems, nós já tínhamos, na versão anterior, na 2020E, tínhamos a possibilidade, portanto aqui o programa passou a ter a possibilidade de analisar as perdas de carga produzidas, quer por acessórios, quer por válvulas, em que quando editávamos uma tubagem, portanto, podíamos adicionar essa informação e a respectiva perda. Mas agora, e além disso, além de possibilidade de definir, incluiu também o cálculo automático. Esse cálculo automático portanto, foi introduzido nas opções gerais, aqui na parte dos dados gerais, a geração automática de acessórios. A novidade em relação
nesta versão 2020F, em relação à E, é que surgiu aqui a possibilidade de mais um acessório, uma união. Portanto, e essa união, portanto, a união representa um acessório de ligação entre dois tubos. Portanto, no caso desta obra, eu, por exemplo, já quebrei aqui esta tubagem. Portanto, eu vou só colocar aqui em planta para que percebam. Portanto, tenho aqui um depósito, mas eu quebrei aqui neste nozinho. Vamos ver? Portanto, tem duas tubagens distintas. E o próprio programa, quando faço a geração automática, gera-me aqui então a união. A união essa que depois aparece aqui com o respectivo coeficiente de perdas. Ao nível da vista 3D, surgiu então a implementação ou a animação do modelo de pulverização. Essa animação tanto existe aqui no canto inferior esquerdo, na opção dos elementos. Tem aqui um modelo de pulverização. Aqui na vista 3D. Okay? Em que fazendo aqui um play, conseguimos ver uma animação, portanto, do modelo de pulverização. Portanto, podemos ativar várias vistas, não é? Esta visualização do modelo de pulverização também é vista no BIM Server, desde que o modelo seja exportado, não é? Para depois para a plataforma BIM Server Center. Ainda aqui no programa SIPFire Hydraulic Systems, foi implementada a possibilidade de calcular instalações hidráulicas com depósitos de capacidade reduzida. Esta opção, portanto, para ser ativada, basta editar um próprio depósito e, como podem ver aqui, existe uma opção em que eu posso dimensionar o meu depósito sem esta opção, ou seja, sem o caudal de enchimento. Portanto, é o dado ao fornecer para calcular estes depósitos de capacidade reduzida, em que eu definindo este caudal. Neste campo aqui, como podem ver, se eu fizer aqui um dimensionar, portanto, vou ter um volume, portanto, permite-me reduzir o volume necessário então, para abastecer a instalação. Passando agora para o programa CP Plumbing Water Systems. Portanto, e para o separador orçamento. Já vimos, portanto, eu não vou mostrar em todos os programas, porque é um separador, como foi falado inicialmente, surgiu em vários programas e o funcionamento é igual em todos eles. Neste separador orçamento, nós já tínhamos a possibilidade, então, de uma forma global, como o Ricardo falou, de fazer a medição, não é? A medição, ou também, de uma forma global, associado a um banco de preços, a um mapeamento, o orçamento. A novidade desta versão 2020F é que surgiu aqui uma opção que aciona esta opção filtro. No separador instalação, eu vou mostrar temos aqui um novo separador orçamento com criar, por exemplo, vamos imaginar que eu queria orçamentar só este WC do piso 3. Então, iria criar aqui um novo filtro, faria mais, vou-lhe chamar até WC piso 3, por exemplo. Faço aceitar e vou selecionar os elementos que quero que façam parte, portanto pode ser em forma de janela, ou inclusive eu vou adicionar também estas válvulas para que façam parte deste meu filtro. Valido com o botão lá direito e, inclusive, se quiser confirmar se o filtro foi atribuído, edito uma tubagem e cá em baixo tenho então a opção orçamento e se editar já aparece aqui WC piso 3, ou seja, tenho aqui a etiqueta que está atribuída a esta tubagem, a este filtro, não é? O filtro que está atribuído à tubagem.
Esses filtros estão aqui depois na opção filtro e eu posso fazer a gestão, ou seja, o meu filtro WC, que elementos é que contém? Vamos imaginar que eu não queria excluir daqui os aparelhos sanitários. Então vou excluir os 2 lavatórios e a bacia da retrete. Fico só com as válvulas e com a tubagem. Eu vou só aumentar aqui e até vou desativar aqui o modelo B, vai ficar só exatamente com a tubagem. E a estes filtros eu posso aplicar também cores, portanto, que é para ser mais fácil, não só identificar em planta como em 3D os filtros aplicados. Então tenho aqui esta opção de vista, em que eu vou clicar aqui no filtro, faço mais e clico aqui nesta setinha e aparece-me já, neste caso, o único filtro que eu criei. Atribuo-lhe uma cor, vamos imaginar que é, vou escolher, por exemplo, o verde, aceitar, eu visualizo já em planta. Agora, para visualizar no 3D, eu tenho que fazer aqui um atualizar e aqui um redesenhar. E reparem, o meu filtro do WC3 está aplicado então aos elementos que eu escolhi. Como é que eu agora volto então ao separador orçamento? Tenho que voltar a atualizar a medição para atualizar. Ok? O programa atualiza, mas se eu for então agora a opção do filtro, eu vou aplicar um filtro, vou fazer mais e vou importar então um filtro que eu criei do WC piso 3. Ao fazer aceitar, o programa já me mostra aqui, portanto, só os elementos relativamente ao WC3 que eu selecionei e depois também na própria listagem que eu gero, tanto posso gerar o orçamento global, não é, dos elementos introduzidos, mas posso aplicar então o tal filtro, neste caso vou dizer, olha, o filtro WC do piso 3. Então, ao fazer aceitar novamente, o programa gera, neste caso, um orçamento parcial ao filtro, ou aos filtros que eu escolhi. Portanto, e estas listagens podem ser exportadas para vários formatos, inclusive, como já foi aqui falado, pode ser exportado para no ficheiro BC3 e importado também posteriormente depois no Arquimedes ou no Arquimedes e Control de obra. São estas as novidades que no meu caso vos trouxe. Vou também agora ver se existem algumas questões no chat relativamente a estes programas que apresentei. Desafio-vos a colocarem então algumas questões que queiram ver esclarecidas. Ok, já existe aqui uma. Perguntam, e já agora, ainda bem que estou aqui neste separador, perguntam se é possível atribuir mais de um filtro à mesma tubagem. Sim, é possível. Tem que ter algumas atenções, mas é possível. Por exemplo, eu vou voltar aqui à parte da instalação e vamos imaginar então que eu agora tinha um filtro OWC do piso 3, mas vou criar um novo filtro. Vamos imaginar que é o piso 3 todo. Portanto, vou escolher aqui piso 3. Portanto, crio um novo filtro e vou atribuir, portanto, vou selecionar tudo aqui em forma de janela, botão do lado direito, edito. Vou visualizar, já está aqui o piso 3, vou na mesma excluir os aparelhos sanitários e já tenho mais elementos, não é? Mais tubagens. Faço aceitar e vou configurar agora uma nova cor. Também vou fazer mais, importo neste caso o piso 3 e vou escolher uma cor vermelho. Pronto, cá está. Tenho aqui um novo filtro. Este novo filtro, portanto, eu tenho que fazer aqui o atualizar para que ele me apareça aqui também no 3D. E depois, basicamente, no separador orçamento, é exatamente a mesma coisa. Atualizo a medição. E quando for gerar, então, ou neste caso, aplicar aqui um filtro, vou aplicar, neste caso, o filtro
que acabei de criar, o piso 3 total. Portanto, neste caso, o piso 3, faço aceitar, já tem um valor diferente, e inclusive na listagem do próprio orçamento, a mesma coisa, ok? Portanto, piso 3, e já só tenho, então, o orçamento de todo o piso 3. Mais questões? Onde encontra os programas gratuitos como o CPLEC Core? Os programas gratuitos é muito fácil encontrá-los, basta acederem aqui à plataforma beamserver.center e existe aqui então a Store, onde na Store podemos procurar por palavra ou inclusivamente, e mais recentemente até, foram criados aqui várias entradas, onde existe mesmo uma entrada para os programas gratuitos e que podemos andar aqui nestas setinhas para o lado e rapidamente encontram, neste caso, o CPLEC Core. Ou então, procuram, como eu referi há um bocadinho, por palavra e rapidamente encontram o programa e podem descarregá-lo através deste botão. Perguntam aqui também, no caso a Ana Souza, se no CP Plumbing é possível visualizar o 3D sem ter um projeto associado. É uma pergunta muito frequente, mas de uma forma geral, estes programas OpenBeam, no caso os CP Plumbings, foram criados com o objetivo de ter, portanto, um modelo iniciador. E esse modelo iniciador tem que ser um modelo feito no IFC Builder, pode ser no CIPCAD Map, ou pode ser um ficheiro IFC importado de um outro programa qualquer. Agora, mesmo que eu não queira estar, entre aspas, a perder tempo a definir esse modelo 3D, para que esta janela aqui seja visível, ou seja, porque eu posso, o 3D é muito útil em todos os casos. Se eu não tenho um 3D, estou aqui do meu lado direito a modelar uma instalação e não tenho, perco a noção dos níveis de altura que as tubagens estão, não é? Então, o que podem fazer, e muito simples, é aceder ao programa IFC Builder. Neste caso é um programa gratuito, faz parte do menu geral do CIP e também faz parte da Store, onde eu acabei de mostrar há um bocadinho. Portanto, podem descarregá-lo aqui na Store. Existe aqui o IFC Builder, estão a ver? Em que aqui eu aconselho, eu já agora posso abrir, ao criar aqui um ficheiro novo, ou uma obra vazia, eu tenho que forçosamente pelo menos criar aqui os pisos, nem que sejam vazios, ok? O que eu aconselho é sempre adicionarem, por exemplo, as lajes, nem que seja só as lajes, portanto, neste caso as máscaras, já toda a gente sabe como é que se introduzem as máscaras, mas pelo menos os grupos que estão aqui, ter os grupos criados e depois, neste caso, é muito útil no caso, por exemplo, do Sanitary Systems, termos as condutas de saneamento, portanto as tubagens, para termos uma noção se estão acima ou abaixo da laje, pelo menos metermos as lajes. Podem não meter nada, ok? Mas pelo menos uma laje, portanto, aqui depois dão uma referência, uma espessura e tendo uma arquitetura, ou não tendo, usando aqui as opções de modulação, definir então nem que seja só as lajes, está bem? E depois, claro, portanto, depois de termos o modelo aqui feito, vazio ou só com as lajes, por exemplo, fazemos a exportação e criarmos um projeto no BIMServer. Portanto, temos aí vídeos explicativos de todo o fluxo, mas tem sim forçosamente que criar um ficheiro, nem que seja só vazio com as lajes, porque depois nos programas não vão conseguir visualizar esta vista que está, esta vista e depois esta vista também aqui, não é? Portanto, isto é muito útil
que eu mostrei hoje também aqui, que é este SIPFire Hydraulic Systems, em que os porque é nos compartimentos, por exemplo, que eu defino o grau de risco, e em função do grau de risco são feitas determinadas verificações, que são feitas aqui depois, e que são configuradas aqui. Então, tudo que seja pressões, áreas, portanto, é tudo configurado em função do grau de risco que eu dou. Inclusivamente neste programa, se eu não tiver um modelo 3D, se eu for introduzir uma coluna vertical, o programa diz-me que eu tenho que ter um modelo 3D, um modelo BIM, para poder meter uma coluna montante. Portanto, espero que tenha esclarecido esta situação. Portanto, adiantei-me um bocadinho, mas creio que assim fica esclarecida a questão, e como é uma questão até que costuma surgir, mas é de extrema importância definirmos então um modelo, nem que seja vazio, no FC Builder, que é gratuito, para depois podermos ver então aqui o modelo 3D nesta janela no canto inferior esquerdo. Respondidas as questões, eu dou assim determinado webinar relativamente às novidades da versão 2020.f. Caso tenham ainda alguma dúvida que vos possa surgir, podem entrar pelos canais habituais. Portanto, quem não conhece, temos o serviço de assistência técnica na nossa página em topinformatica.pt. Aqui no área técnica, assistência técnica, o número de telefone e o e-mail suporte@topinformatica.pt. Portanto, estejam à vontade. Qualquer dúvida que, entretanto, surja sobre estas questões ou outras que tenham, façam-nos chegar através destes canais. Referir também que este webinar estará disponível no sítio onde já se encontram os webinars que temos vindo a realizar, portanto, em topinformatica.pt, formação do webinar, vídeos do webinars. Portanto, brevemente virá para aqui também este webinar. Posso também anunciar que teremos um próximo webinar segunda-feira, dia 15/6. Até creio que já existe aqui na página, exatamente, nos próximos webinars, e será relativo ao programa OpenBIM Quantities. Portanto, será também o Ricardo Figueira a apresentar. É um programa que, portanto, concebido para gerar medições e orçamentos de modelos BIM. Portanto, já hoje tivemos aqui um pouco dessa informação no separador orçamento. O OpenBIM Quantities é exatamente também um programa para fazer medições e orçamentos, mas de um ficheiro, um modelo BIM qualquer. Okay? Resta-me então despedir. Portanto, despeço-me em meu nome, em nome dos meus colegas, do Paulo Oliveira e do Ricardo Figueira. Agradecemos a vossa participação. Esperamos que tenham gostado e que de alguma forma vos seja útil esta informação que nós passamos através dos webinars. A continuação, então, de uma boa tarde para todos.